O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Coluna aberta. Ministro de Israel nega a existência do povo palestino. O Bezalel Smotrich, né, aparece aqui no programa de novo. Ele que é o ministro das Finanças do partido, né, do sionismo religioso. Ele que é, né, uma das principais lideranças de extrema-direita hoje em Israel. Um ultranacionalista. Ele deu aquelas declarações, né, sobre o vilarejo de Hawara, que deveria ser varrido do mapa, né? E agora ele disse, né, que não existem palestinos, né, não existe povo palestino, não existe história ou cultura palestina, né, e que os palestinos foram criados no século XX. Tá? Então, aqui a gente tem que destacar duas coisas, tá? E aqui acho que é interessante, né, o Matias, a gente trazer essa notícia no programa. Primeiro, né, como a gente já deixou claro na apresentação, né, o Smotrich, ele é um cara ligado, né, a esses movimentos de extrema-direita, é um nacionalista religioso, né? Ele já usou, inclusive, recentemente, o símbolo do Irgun numa apresentação. O Irgun era um dos movimentos armados de judeus pré-Israel, que depois fez parte da criação das Forças de Defesa de Israel, embora o principal grupo fosse o Haganah naquele contexto. E o Irgun era bem mais extremista, né? Defendia ali, entre aspas, grande Israel, né? Inclusive o próprio logo do Irgun inclui o que na época era o mandato britânico, que atualmente é a Jordânia, não apenas a Palestina, mas também a Jordânia, né? E partes da Síria também. Isso, tem várias interpretações sobre o que seria essa grande Israel, né? E eles acabaram participando antes, né, da criação do Estado de Israel, do massacre de Der Yassin, que matou pelo menos 107 palestinos de origem árabe. Então, assim, a primeira coisa é deixar isso claro, né, que é uma declaração que vem desse contexto, uma declaração completamente, né, desprezível. Ele já defendeu políticas, né, que... publicamente ele já defendeu políticas que beiram o genocídio. Eu me pergunto o que ele defende em privado, né, inclusive nesse contexto, né? Mas, além da gente, né, contextualizar quem deu essa declaração, e repito, é uma figura que já passou aqui, né, eu acho interessante a gente trazer esse caso, esse exemplo, né, pelo fato de que não é um pensamento exclusivo dele isso. E isso talvez seja o mais importante aqui. Tem muita gente em Israel que compartilha dessas visões, ou que é ensinado, né, essas visões, ligados tanto à direita religiosa, mas também à direita secular, né, que é a ideia de que não existem palestinos, que existem apenas árabes, né? Então, que não seria necessário ter um Estado palestino, ou que os palestinos não teriam o direito de estarem ali, e ali eu digo, na interpretação deles, né, a terra de Israel, Eretz Israel, né, então a Judéia, a Samária, né, a gente já explicou aqui, os movimentos religiosos em Israel, por exemplo, não falam Cisjordânia, falam Judéia e Samária, que são os termos bíblicos, tá, os termos presentes na Bíblia, melhor dizendo, né? Então, os palestinos são árabes, como qualquer árabe, então eles não precisariam estar ali, eles não têm direito a um Estado seu, eles poderiam ir, então, para a Síria, para a Península Arábica, para o Kuwait, para onde fosse, tá? Essa discussão, ela é feita, por exemplo, a partir de elementos como, talvez um dos mais utilizados, né, é o elemento linguístico-fonético, né, porque
no árabe, você não tem a letra P, né? Tanto que Palestina em árabe é Falastin. Né? Vocês podem, inclusive, tem sites, né? Os sites de notícias palestinas, né? Muitos deles são usando essa grafia. Cujo uma das origens etimológicas justamente vem de Filistina, ligados aos filisteus. Exatamente, que aí eles falam que o imperador Adriano, né, se eu não me engano foi Adriano, né, rebatizou a Judéia de Filisteia. Achei que era de Vila Cruzeiro. Não, de Filisteia, né, a terra dos filisteus, para punir os judeus pelo levante, né, pela revolta judaica contra o domínio romano. E aí, como você lembrou, né, de filisteus vem Palestina, vem palestinos. Então, o próprio nome Palestina vem de uma criação feita para, digamos assim, atacar os judeus. Então tem essa questão, né, esse argumento da fonética. Aí você tem a questão muito arqueológica, e a gente, né, vamos lembrar para os nossos ouvintes. Israel, Egito, México são países que têm na arqueologia não apenas uma questão científica, uma questão acadêmica, cultural, mas também algo muito importante para a sua própria identidade nacional, para o seu discurso de formação dessa identidade nacional. Soft power também. Né, traitoristas, né? Então, assim, para o Egito, né, para o México, olha só, nós não somos aqui um país que foi construído agora pelos espanhóis. Nós somos herdeiros dos grandes impérios, grandes civilizações. No Egito, mesma coisa. Somos herdeiros da primeira grande civilização, na visão deles, né? E em Israel, a arqueologia tem muito o papel de falar, olha, os judeus estavam aqui há milhares de anos. Logo, temos o direito de estar aqui, chegamos primeiro, entre aspas. Inclusive agora temos uma especialista em manuscritos do Mar Morto no estúdio, já que temos a presença da nossa querida Tupá Guerra. Ela vai morrer de vergonha, mas ela veio nos visitar. Chegou no meio da gravação, né? No pontualidade zero, mas tudo bem. A gente também não começou na hora. Então, não, tudo bem, não, mas brincadeiras à parte. Então a ideia é de que, olha, nós chegamos primeiro, então olha só, não tinha nem árabes aqui, muito menos palestinos, porque, novamente, nessa visão, os palestinos sequer existiriam, né? Então, essa frase dele tem um caráter racista, sem dúvida nenhuma, não é exclusividade desse ministro ou desse partido, é um pensamento que é bastante difundido dentre elementos da direita israelense e também, eu diria, dentre alguns elementos, inclusive, da esquerda israelense, né? Outro argumento, aí pensando num argumento mais recente, né, às vezes falam, por exemplo, porque depois da guerra de 1948, então, não teve a criação da Palestina, né? Porque um pedaço foi ocupado pelo Egito, mais ou menos o que hoje é a faixa de Gaza, mas maior, e outro pedaço foi ocupado pela Jordânia, né? A Cisjordânia, mais ou menos. Então, você tem todo esse debate, né, mas que, em última, digo esse debate em relação a esses eventos recentes, né, no fundo, esse discurso, essa retórica, repito, não é exclusiva dele e tem como principal objetivo a ideia de que essas terras são, de forma inequívoca e de forma ancestral, todas elas de Israel, né? Israel aqui também com uma questão de ser um Estado judeu, né? Como está na lei básica. Então, feita essa contextualização, também é importante lembrar, mas os árabes chegaram lá quando? Chegaram depois? Mas assim, você tem famílias, tem pessoas lá que estão lá há incontáveis gerações. Tá? Então, mesmo que você queira argumentar que a criação de uma nacionalidade palestina seja algo recente, e aqui pensando num debate sério sobre criação de uma nacionalidade, né, na qual, por exemplo, o episódio fundador dessa nacionalidade, se você quiser considerar, por exemplo, a Nakba de 1948, se você quiser, não dá para negar que essas pessoas estão lá há séculos.
né, ou estavam lá antes de muitas delas serem expulsas, né, ou mortas, enfim. Então, é uma discussão sobre a própria criação de Israel, e eu, Matias, a gente sempre destaca aqui que quando muito se fala da criação de Israel, se fala muito de, Israel fez aquilo, Israel fez isso, os palestinos, os árabes e tal, e ninguém aponta o dedo para Londres, né? Para os britânicos, que eles que criaram essa zona toda, né? Então... E anteriormente os franceses também, né? Todo mundo tem culpa. Mas, enfim, a questão, né, é que essa discussão, ela não é restrita a esse setor. Esse discurso é mais presente e, por conta disso, inclusive, até mesmo mais perigoso. Tá? Porque, novamente, nesse caso é fácil reduzir a não. É só um extremista que outro dia estava pedindo para uma vila ser destruída, né? Para uma vila ser varrida do mapa, né? Depois ele disse, inclusive, que ele é palestino, né? Já que a família dele está em Jerusalém há 13 gerações. E aí ele falou também, o povo palestino é uma invenção que tem menos de 100 anos de idade. Novamente, mesmo se você quiser considerar a criação de uma nacionalidade ou de um nacionalismo palestino como um evento recente, e tem pessoas que vão argumentar contra isso, uma dessas pessoas, por exemplo, era o Eduardo Said, né? Um intelectual palestino, inclusive, mesmo se você quiser interpretar assim, isso não elimina o fato de que essas pessoas estavam lá há várias gerações e que elas tinham direito de estar lá. No fundo, acaba sendo uma briga, né? Uma briga não, né? Um argumento, né? Numa disputa territorial, um argumento racista, porque a lógica territorial, ela é uma lógica de soma zero. O território, como a gente sempre explica aqui, o território ou é meu ou é seu. Ou é meu ou é do Matias, não tem como ser dos dois. Então, é o argumento de chegamos primeiro, estávamos aqui e você nem tem direito a reivindicar porque não existe Palestina. Ou seja, não é apenas um discurso racista, é também um discurso político para controle do território e bastante perigoso, tá? E bastante presente em diversos setores de Israel. Tá? Assim como aí eu posso argumentar, né, contra-argumentar pro senhor ministro aqui, não que eu queira um dia debater com ele, porque, enfim, mas trazer também discussões históricas, porque é uma discussão que se retroalimenta, inclusive, fala, olha só, tudo bem, mas assim como israelense, também é uma criação recente, porque antes não existiam israelenses, antes existiam judeus. Judeus poloneses, judeus marroquinos, judeus egípcios, judeus nos Estados Unidos, judeus brasileiros, judeus de vários cantos do mundo, judeus russos e por aí vai. Mas assim, se ele quer falar de criação de nacionalidade, também vai ter essa discussão, né? Por isso que eu já recomendei aqui um livro, e vou recomendar de novo, mesmo não sendo a dica cultural, é um livro que infelizmente ele não tem em português, e salvo engano ele já está esgotado em inglês. É um livro que já está inclusive um pouco desatualizado, né? Porque é um livro que é do início do século, ele já deve ter os seus 20 anos, mas que é o livro Side by Side, tá? Lado a lado, que é um livro que, se você abrir ele num sentido, é um livro contando a história de Israel. Se você abrir ele no outro sentido, é um livro contando a história da Palestina a partir das mesmas datas, tá? Então, o que significa o 1948 para os israelenses? O que significa para os palestinos? O que significa 1967? O que significa 1982? O que significa 1994? E por aí vai, tá? Fica a dica de recomendação e, como eu disse, a gente pegou essa frase, né, para contextualizar um pouco ela e também alertar que não é apenas uma excentricidade, tá, de um extremista isolado. Tem muita gente que pensa como ele, que utiliza desses argumentos que eu mencionei, como a letra F, como a arqueologia e tudo mais, numa discussão que tem valor acadêmico, tem valor histórico, pensando em nós dois como historiadores, a Tupá como historiadora, mas também tem uma apropriação, um uso para um discurso nacionalista chauvinista de dominação e ocupação territorial. Os Estados Árabes, né, obviamente condenaram essas declarações, né, tanto a Palestina quanto, por exemplo, Egito, Jordânia, Síria e Kuwait,
tá? Condenaram essas declarações. O caso do Kuwait é um caso interessante, porque vamos lembrar, nós tínhamos uma grande comunidade palestina no Kuwait até a Guerra do Golfo, em 1991, porém, eles Inclusive, eu já recomendei recentemente uma série que está no Netflix, do Mohamed Amer, que é kuwaitiano de origem palestina. Isso, esses palestinos, né, kuwaitiano de origem palestina, né, você mencionou. Muitos deles foram expulsos do país porque eles colaboraram, eles abriram os braços para a invasão do Saddam em 91, porque eles viam o Saddam como talvez o principal defensor da causa palestina naquele momento, né, depois da paz entre Israel e Egito. Então tivemos essas condenações de países árabes e, inclusive, por conta dessa questão, o parlamento da Jordânia votou para recomendar a expulsão do embaixador de Israel de Amman. Expulsar o embaixador, né, é uma questão de relações diplomáticas, logo é algo do executivo, consequentemente o parlamento não tem muito o que fazer, então eles podem votar apenas para fazer essa recomendação. Acho muito difícil que o rei da Jordânia siga isso, porque levaria uma escalada de tensões, inclusive em Jerusalém e nos lugares sagrados. Tá? Falando aqui de outras notícias de Israel, meu caro Matias, o Comitê Legislativo, né, o Comitê do Knesset, adiou mais uma vez, no início da semana, a votação de uma lei que colocaria tornozeleiras eletrônicas em criminosos por violência doméstica. Tá? E o partido, né, carranista, o partido da extrema-direita, é o que tem sido mais crítico dessa medida. E o ministro de Segurança, o Itamar Ben-Gvir, que é o líder dos carranistas, disse que ele quer reformular a lei para proteger homens de falsas acusações. Então eles adiaram o voto da estamos falando de tornozeleira eletrônica, não estamos falando de que vai amarrar a pessoa condenada por violência doméstica num tronco na rua. Entendeu? Vai adiar, inclusive dizendo que muitos homens, né, são acusados falsamente. Então, detalhe, na última semana nós tivemos uma mulher israelense que foi morta pelo seu marido, tá? O que contribuiu para retomar esse debate. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que iria apresentar, no início da semana, uma versão mais branda da sua proposta de reforma jurídica, né, depois de um telefonema com o Joe Biden. Então ele levou um puxão de orelha do Joe Biden, vamos botar num português muito claro aqui, porém isso não arrefeceu os protestos. Tá? Os protestos continuam em Israel contra a proposta de reforma jurídica, né, que basicamente, né, vai colocar o judiciário sob controle do legislativo, e isso vindo de um governo, né, que é liderado por uma pessoa que é investigada por corrupção e tráfico de influência. Também essa semana, na terça-feira, dia 21, o Knesset, né, o Parlamento de Israel, que agora tem, né, sua composição mais religiosa e de extrema-direita na história, né, revogou um decreto que havia proibido 4 assentamentos na Cisjordânia. Então, na prática, né, o parlamento disse, olha, esses 4 assentamentos que foram, né, retirados em 2005 podem ser restaurados. Durante a administração do Ariel Sharon. Isso. Vejam, esse governo faz o Ariel Sharon parecer razoável. Né? Os assentamentos são de Homesh, Ganim, Kadim e Sanur. Tá? Então agora eles podem ser reconstruídos e os antigos colonos retornarem a esses assentamentos na Cisjordânia. E o governo dos Estados Unidos também criticou essa medida, mas não fez muito mais do que isso. E é uma cortina de fumaça, né? Porque agrada os setores mais conservadores de Israel para tentar ganhar, né, uma força política aí justamente contra os protestos em relação às reformas. Exatamente, você foi cirúrgico aqui. Ontem, quinta-feira, o Knesset aprovou outra lei que diz que o judiciário, né, não pode mais afastar um primeiro-ministro por uma ordem judicial. Ele só pode ser afastado caso 3/4 do gabinete
abram além do voto no parlamento, claro, né, mas abram uma petição por razões de saúde. Tá? Foram 61 votos a favor e 47 contra. Então é basicamente... um falafel sabor pizza. Não, é a raposa falando que as galinhas não podem determinar que a raposa não comande o galinheiro. É basicamente isso, porque é o primeiro-ministro investigado por corrupção e tráfico de influência, cujo governo aprovou no parlamento uma lei dizendo, olha, o Supremo não pode, por ordem judicial, suspender o primeiro-ministro. Né? E isso veio, né, no momento em que nós tivemos justamente um grande protesto em Tel Aviv e também o fato de que hoje a procuradora-geral de Israel, a Gali Bahavra Miara, mandou uma carta, tá? Ou seja, uma carta, um documento oficial, né? Não foi um discurso, dizendo que é ilegal a conduta do Netanyahu por atuar diretamente na promoção da reforma judicial. Ele estaria, então, como chefe do executivo, afetando nas atividades do legislativo. Tá? Então, assim, é sensacional, porque deram a chave do galinheiro para a raposa, literalmente isso. Tá? O Netanyahu, hoje, inclusive, ele foi até Londres, né? Ele vai se encontrar com o Rishi Sunak, e foi recebido, né, por protestos, né, de manifestantes, incluindo manifestantes judeus, com mulheres vestidas de aia, né, que nem no conto da Aia, e também manifestantes ortodoxos, porque vamos lembrar, né, nós temos alguns grupos ortodoxos que são anti-sionistas, porque consideram que a criação do Estado de Israel viola... Blasfêmia. Blasfêmia, viola a ordem divina de que eles devem, né, se espalhar por aí, né, a diáspora, enfim... Eu devo estar falando alguma bobagem porque a Tupá tá rindo. Então ela deve saber explicar melhor nos manuscritos, mas ela tá com vergonha, então ela não quer falar nada. Matias, a gente sai de Israel, vamos até a Síria, né? Já que o Bashar al-Assad viajou, né, para os Emirados Árabes Unidos essa semana, se encontrou com o sheik, o Mohammed bin Zayed Al Nahyan, né, o MBZ, né, que foi homenageado pela Mancha Verde, né, recentemente. Pois é. E a Tupá fez uma cara de susto e o Guilherme sorriu porque deve ter lembrado desse episódio. Foi a primeira visita dele, né, ao país, né, desde do terremoto, a primeira vez que ele foi recebido, né, pelo MBZ, e conversaram sobre a normalização de relações e também para a estabilidade e reconstrução na Síria. Tá? E falando nisso, também essa semana, uma emissora de TV na Arábia Saudita afirmou que a Arábia Saudita e a Síria vão retomar as suas relações consulares. Lembrando que não existe emissora de TV na Arábia Saudita que não seja controlada pela família real. Então, na prática, é o governo falando isso. Tá? Então, é também aí um sinal de normalização das relações entre a Síria e os seus vizinhos árabes. Ainda na Síria, só que no começo da semana, centenas de curdos protestaram nas ruas de Jindaris, que foi a cidade mais atingida pelo terremoto na Síria, ao norte do país, por conta do assassinato de 4 familiares, 3 irmãos e o filho de um deles, sobrinho dos outros 2, durante a celebração do Nowruz, que é o festival de Ano Novo para os curdos, né? Esse crime foi cometido pelo Exército Sharikia, que também é conhecido como os Leões do Exército do Leste, uma organização paramilitar que atua no norte do país. E já que a gente tinha citado, né, as relações da Arábia Saudita com a Síria, na última terça-feira foi solto um cidadão dos Estados Unidos de 72 anos que havia sido sentenciado a 19 anos de prisão por conta de tweets criticando o reino saudita, né? O Ibrahim Saad Ibrahim Al-Mahdi, que é saudita, mas tem cidadania estadunidense, havia publicado 14 tweets criticando a família real saudita e ele foi preso no ano passado quando estava no aeroporto de Riad.
Também na Síria, meu caro Matias, mas agora envolvendo Síria e Israel, Israel novamente realizou ataques aéreos ao aeroporto de Alepo, né, que teve que paralisar suas atividades. Lembrando que Alepo é o aeroporto onde chegam mais recursos para ajuda às vítimas do terremoto na Síria. Então os voos têm que ser redirecionados para Latáquia, que é onde nós temos a base aérea russa. Lembrando que Israel segue uma política de opacidade, né, não confirma nem nega esses ataques aéreos, mas muito provavelmente Israel vai alegar, e talvez seja verdade, né, importante frisar isso, né, que eventualmente o Irã ou outros atores regionais estariam usando os voos humanitários como escudo, né, para esses voos com armamentos. E também na Síria, um cidadão dos Estados Unidos, que trabalhava como, né, militar privado, bom e velho mercenário, foi morto após um ataque com drone, né, muito provavelmente realizado por grupos apoiados pelo Irã, e por conta disso, os Estados Unidos e forças da sua coalizão realizaram ataques aéreos ao território sírio ontem, que deixaram 11 mortos. Da Síria, meu caro Matias, vamos para a Turquia. Primeiro com uma notícia, né, de que Egito e Turquia continuam esse processo de normalizar suas relações, né? Inclusive a gente mencionou que na abertura da Copa do Mundo do Catar, né, nós tivemos o primeiro encontro entre Erdogan e o Al-Sisi em muito tempo, né, promovido pelo Catar, o Erdogan presidente da Turquia e o Al-Sisi presidente barra general barra enfim, manda-chuva do Egito. Manda-chuva é que é a tradução de faraó, inclusive. Faraó traduzido vira manda-chuva. A gente só fala besteira. E os dois ministros de Relações Exteriores se encontraram, né, no Cairo nessa semana, né? O Çavuşoğlu foi até o Cairo, onde se encontrou com o Samek Shoukry. Agora, em outras notícias não tão boas para Erdogan, temos duas notícias, tá? Primeira delas que é o seguinte: o Partido Islamista do Fatih Erbakan, que é um parlamentar turco, anunciou que não vai fazer parte da aliança eleitoral do Erdogan. Tá? O partido, na última eleição, teve 1,5% dos votos para o parlamento. E o partido, né, o Partido Democrata Popular, que é o partido de centro-esquerda dos curdos, né, conhecido pela sigla HDP, anunciou que vai fazer parte da Frente Ampla anti-Erdogan. Tá? Essa era a grande dúvida. Então agora o Erdogan perde um partido à direita, inclusive, tá? Para deixar claro, um partido islamista nacionalista, e o principal partido que não fazia parte da grande coalizão anti-Erdogan agora anunciou que vai fazer parte da Frente Ampla. Então, as chances do Erdogan ficar em segundo, mesmo no primeiro turno, já começam a crescer. Tá? Claro, vamos ter segundo turno na Turquia, muito provavelmente de qualquer jeito. Tá? Muito provavelmente. Mas agora tem chance do Erdogan ir para o segundo turno, até mesmo em segundo. Da Turquia, nós vamos para o Irã, meu caro Matias, onde os Estados Unidos promoveram mais uma rodada de sanções contra a indústria de drones do Irã. Tivemos uma conversa telefônica entre os ministros de Relações Exteriores do Irã e da Arábia Saudita, já que temos agora o início do Ramadã. Inclusive, nos últimos anos, o Ramadã sempre foi um período de mais violência, especialmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Né? Esperemos que isso, né, esse padrão não continue. Porém, tivemos essa conversa por conta do Ramadã e combinaram de um encontro presencial em breve. Do Irã, vamos passar pelos Emirados Árabes Unidos com uma notícia arqueológica, né? Já que na ilha de Siniá encontraram uma cidade que data mais ou menos do século VI, tá? Uma cidade cuja economia, cujas atividades giravam em torno da coleta e caça de pérolas. A gente fala um pouco dessa questão da indústria de pérolas como muito importante para essa costa do Golfo Pérsico no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Catar. Inclusive a origem do Catar está nas pérolas, basicamente. Em Doha tem uma pérola gigante, um monumento a uma pérola gigante. Enfim, então descobriram essa cidade do século VI que muito provavelmente agora se torna o mais antigo centro de caça de pérolas da região. Tá?
No Iêmen, meu caro Matias, tivemos uma retomada, né, uma escaramuça mesmo com um possível cessar-fogo, que deixou pelo menos 10 pessoas mortas. E do Iêmen, nós vamos para o Paquistão, onde, primeiro, o Irã Khan afirmou que a Constituição do país está sendo violada, já que a eleição na província de Punjab foi adiada. O governo do Shehbaz Sharif adiou o voto do dia 30 de abril para outubro, dizendo que o país não tem recursos para realizar as eleições. Qual é a retórica do Irã Khan? O Irã Khan fala, olha, precisa de eleições nacionais. Ah, não tem dinheiro para ter eleições nacionais? Então diversos aliados regionais dele renunciaram para forçarem um dia que tivesse eleições em várias províncias, para o Irã Khan poder falar, olha, dá para fazer sim eleições, tem que ter eleições, e aí adiaram, e ele disse que esse adiamento foi inconstitucional. E ainda no Paquistão, de acordo com um relatório que foi publicado pela Unicef no começo da semana, cerca de 10 milhões de pessoas ainda não têm fontes seguras de água potável após as enchentes de meados do ano passado, né? Lembrando que, na época, 1.739 pessoas morreram, incluindo 647 crianças, e afetou, na ocasião, 33 milhões de pessoas em todo o país.